Amém. Então vamos ler. Lucas 5, versículo 27, está escrito assim. Depois disso, ele saiu, o Senhor Jesus, né? Vendo o publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse, segue-me. Versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. E Levi ofereceu um rico banquete em sua casa. E estava com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. E os fariseus e os escribas criticaram os discípulos, perguntando, por que comeis e bebeis com esses publicanos e pecadores? Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus vai contar desse chamado desse apóstolo, um dos 12 apóstolos. Nós sabemos que esse Levi é o Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, amém? Mateus, ele significa o quê? Significa uma palavra grega de pedido ao Senhor, ou desejado para algo. A história é muito interessante, que ele sendo judeu, meus irmãos, ele sendo judeu, e ele se envolveu com o Império Romano, e ali o Império Romano mudou o nome dele, porque o nome dele é Levi, mas o nome dele foi traduzido para Mateus, para quê? Que era escolhido, desejado pelo Império. E o Império desejou aquele rapaz e colocou ele como coletor de impostos, uma responsabilidade muito grande na época. Era como se fosse um banqueiro hoje em dia, mas era um banqueiro de todo o Império de Roma, amém? Que atuava naquela região. Ele tinha essa grande responsabilidade. Então ele era muito importante para o Império Romano, para Pôncio Pilatos, para Herodes e todos aqueles que comandavam naquela época. Mas a palavra de Deus diz algo muito interessante, meus irmãos, que esse chamado parece muito simples, mas ele é muito lindo. Eu acho muito linda essa passagem. Por quê? Porque o Senhor Jesus, passando ali, por onde ficava todos aqueles publicanos, aquelas pessoas que eram considerados judeus, que eram os pecadores, eram abolidos ali e abandonados de toda a sua geração, largados de lado, e ele passando no meio daquela multidão que era declarado a pecadora, aquela que não poderia ficar junto com os outros, Jesus, ele passa ali, e ele olha Mateus, o evangelista Mateus, o evangelho de Mateus, ele olha para aquele rapaz e ele não chama ele pelo nome grego dele. Ele não chama ele como Mateus. Ele chama assim, Levi. E é interessante que esse nome, que era o nome dele de batismo, o nome dele judeu, só quem sabia era ele e os seus parentes. Agora imagina o mestre, agora o Senhor Jesus passando, e não chamando ele de Mateus, mas chamando ele de Levi. Vem e segue-me. Quando aquele rapaz, ele escuta a voz do mestre, chamando ele pelo seu nome, e é isso que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração nessa noite, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você receba isso no seu coração. Quando Jesus chamou Mateus, Levi, pelo seu próprio nome, o nome judeu, o nome da sua tribo, o nome que era honrado, o nome que era diante de Deus, ele se sentiu amado por Deus, porque só Deus sabia do nome dele ali naquele momento. Somente um profeta, somente o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, conhecia ele por completo para dizer, falar assim, olha, Levi, vem, me segue, caminha comigo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero jantar contigo, eu quero estar na tua casa, eu quero me banquetear junto com você. E aí, Jesus, ele é criticado por isso. Jesus, ele é criticado por isso. Porque ele estava num lugar onde era declarado os pecadores da nação. E o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração é isso. Deus, o Senhor Jesus, te conhece pelo seu nome. É engraçado que quando a gente vai crescendo, meus irmãos, a gente tem a nossa vida, a gente vai recebendo muitos apelidos na nossa vida, não é verdade? A gente recebe vários apelidos, eu recebi vários apelidos. Eu vou na rua, estou trabalhando, o pessoal me chama de grandão, me chama de miudinho, me chama de gigante, me chama de Golias. Vários me dão vários nomes.
Mas só Deus, quem me ama verdadeiramente, conhece meu nome e sabe me tratar do jeito que eu amo, que eu gosto. E é isso que eu quero que você entenda. O mundo, as dificuldades, as lutas dão muito xingamentos, nem digo xingamentos, mas dão apelidos que são pejorativos para a nossa vida. Pode ser que você está ali, como diz o começo do Evangelho de Lucas, como ali a mãe de João, que era chamado a estéril, a mulher que não podia ter filhos. Todo mundo que passava e via lá o sacerdote indo para o templo, falando, olha lá, o marido da estéril. Aquela que parece que é tão abençoada, mas não pode ter filhos. Olha que pejorativo. Mas a palavra de Deus diz em Lucas 1 que para Deus nada é impossível. E o anjo ele fala assim, aquela que tem o apelido de estéril, Deus chama ela de bem-aventurada e ela está grávida de um maior profeta que andou nessa terra. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso, que o maior profeta que andou nessa terra foi o João Batista, foi o apóstolo. E aquela mulher que era chamada de modo pejorativo, Deus mudou o nome dela. A Bíblia conta várias passagens e várias histórias. Abrão para Abraão, Jacó para Israel. Deus ele muda o nome dos seus filhos, daquele que eles são chamados muitas vezes pejorativamente, para chamar eles com palavras de bênção. E a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, Deus vai trocar o nome seu, o nome pejorativo que é lançado sobre a tua vida. Muitas das vezes você não sabe, muitas das vezes você está trabalhando aí, você é chefe de algum setor, você cuida de alguma coisa. Eu já fui chefe de algumas equipes, eu sei muito bem isso. Que quando você está ali na frente, todo mundo trata você com respeito, tudo, mas quando você dá as costas, meu irmão, todo mundo te chama de todo nome. Mas eu quero te dizer que Deus está colocando um nome de bênção sobre a tua vida. Uma das promessas, meus irmãos, que está escrita na palavra de Deus, está escrita em Apocalipse, que Deus ele vai entregar uma pedra com um novo nome sobre as nossas vidas. Essa é uma promessa de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, Deus, ele vai trocar um nome que é um nome pejorativo contra a tua vida e vai colocar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Uma palavra de bênção sobre a tua casa. Pode ser que seus filhos sejam tratados aí como aqueles que estão perdidos. Desculpa até a palavra, mas é o Zé Droguinha, é isso, é aquilo outro, é aquele que é perdido, aquele que não quer nada com nada. Eu quero te dizer que Deus vai mudar esse nome. Vai começar a chamar com palavra de bênção. Aquele que era chamado de pequeno vai ser chamado de grande, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aquele que era chamado de estéril vai ser chamado mãe de nações, de famílias, de muitas vidas. Essa é a promessa do Senhor. Mateus é um nome bonito, mas para aquele rapaz, para Levi, o chamado apóstolo, meus irmãos, era um nome pejorativo. Mas Jesus olhou para ele e falou assim, Levi, eu te conheço. E é a segunda coisa que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Deus te conhece como ninguém mais te conhece. Nós temos essa mania com os seres humanos, meus irmãos. Nós temos a mania de julgar como as pessoas reagem a certas situações. Nós vemos a pessoa está triste, está abatida, não quer nada com nada, está tristezinha, está abatido. Olhamos tal pessoa poderia fazer isso. Nós julgamos como a pessoa, mas nós não sabemos o dia a dia de cada um. Hoje a gente estava comentando aqui em casa, a gente estava conversando com a minha esposa, e o Espírito Santo de Deus já estava começando a ministrar essa palavra no meu coração, e eu estava conversando com ela falando assim, tem pauladas que nós tomamos no nosso dia a dia que ninguém sabe. Só nós e Deus sabemos. Muitas das vezes a pessoa pode ver você aí, que pode estar chorando pelos cantos quando ninguém vê, e as pessoas podem falar, não, está depressiva, é tristezinha, é isso, aquilo outro. Eu quero te dizer que Deus sabe, Ele te conhece.
Oh, glória! Aleluia. Deus te conhece, derrassuri candalai. Deus conhece os teus filhos. O Senhor conhece os que são seus. Tem um louvor que diz que Deus conhece aqueles que são seus. Você é do Senhor. Pode ser que você esteja como Levi numa situação, em qualquer área da tua vida, na área sentimental, na área da sua família, do seu trabalho, do seu casamento. Você pode estar num lugar igual Levi estava ali no lugar da coletoria, no lugar que eles coletavam os impostos, num lugar que pode ser um lugar ruim. Pode ser que a sua vida pode estar nesse momento até mesmo num lugar de dificuldade, um lugar ruim, mas eu quero te dizer, na vassoura e cantaralho, que Deus está te chamando. A Bíblia ela vai nos contar, meus irmãos, a história de Mefibosete que estava lá em Lodebar. Oh, na vassoura e andarava, Deus está mandando o manto, meus irmãos. Mefibosete estava lá em Lodebar. Lodebar significa o quê? O lugar do esquecido, o lugar do abandonado, o lugar que as pessoas eram tratadas como lixo. Mas o rei, que era o rei Davi, falou assim: há alguém na casa de Saul que eu possa honrar, para que eu possa honrar minha promessa. E ele chama Mefibosete de lá e coloca ele para sentar na mesa do rei. Ele coloca ele para sentar na mesa do rei. E Mefibosete ele diz assim: olha, eu não posso, eu não sou honrado para estar aqui. Mas o rei diz assim: não, você vai sentar na minha presença. Oravassuri canta lá, mandai baixúria. Hoje não é o rei Davi que te chama. Hoje é o rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que te chama para sentar à mesa. E você pode dizer assim: mas eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu tenho pecado, eu tenho falhado, eu tenho muitas coisas. Eu não sou digno de sentar à mesa. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que o Senhor Jesus está te chamando do jeito que você é, vem. Senta à mesa. Eu vou transformar a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu coração. Senta à mesa. Começa a comer na minha presença. Ora, Massuri, canta na manhã, a tua vida vai começar a ser transformada. E não importa como você se sinta hoje, Jesus está te chamando como chamou Levi, falou: vem, me segue, vamos sentar à mesa, vamos comer, vamos celebrar na minha presença, vamos celebrar. Ora, vassoura, canta lá, mandar a vassebe. E ó, meus irmãos, é tão interessante isso, é tão interessante quando nós começamos a ir no caminho certo. Quando nós começamos a dizer: Senhor, eu vou deixar minha vergonha de lado, eu vou deixar as minhas coisas de lado, mas eu vou sentar à mesa. Meus irmãos, sempre vai ter situações que vai vir contrárias. Vai se levantar pessoas dizendo: isso é bobeiro, isso é frescura. Vai ter pessoas falando assim: agora é o santarrão do pau oco, como falaram muitas das vezes. Vamos dizer assim, coisas muito pejorativas que muitas das vezes magoam o nosso coração, magoam o teu coração. Mas eu quero te dizer, não se deixe magoar, não se deixe magoar. Eu tive uma experiência muito poderosa com Deus no começo ali, quando eu voltei para os caminhos do Senhor. Deus, ele começou a agir de uma forma extraordinária. E eu trabalhava numa empresa, trabalhava na NET TV por assinatura, e lá era muito bem sucedido, uma bênção mesmo. E quando tinha as pausas, quando tinha um momento ali que se reunia o pessoal, Deus colocou no meu coração, falou assim: começa a ministrar, começa a pregar para eles. Eu abri a Bíblia e falava: se alguém tem uma dúvida aí da palavra de Deus, isso eu novinho, nem conhecia a Tuane na época. Não, eu conhecia já a Tuane, a gente já namorava. Mas tinha o quê? 21, 22 anos, bem novinho. Aí eu começava ali a ministrar o coração deles e falar, e começou a juntar gente, aí toda a pausa começou a juntar mais pessoas, e eu falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, e o pessoal perguntava: mas pode isso, mas pode tatuagem? As mesmas perguntas: pode tatuagem? Pode beber?
pode ter relação antes do casamento, é as mesmas perguntas de todos, sempre as mesmas perguntas. E sempre perguntava as coisas ali, e eu falava, e eu começava a ministrar, e eu comecei a ministrar. Várias vezes eu vi que Deus começou a agir os corações, perdão, Deus começou a agir nos corações, Deus começou, acabou, e Deus começou a falar em cada vida. E ali se levantou um rapaz, meus irmãos, levantou um rapaz com uma fúria tão enorme, e eu pregando, falando ali no meio, uma multidão de gente. Aquele rapaz falou assim: ah, mas você era isso, você aquilo outro, você. Começou a apontar vários pecados e coisas do passado meu, ele já me conhecia há muito tempo. E ele começou a apontar. Naquele momento, meu irmão, eu fiquei entristecido. Perdão. Eu fiquei muito entristecido, fiquei verdadeiramente chateado. E eu voltei para casa e comecei chateado, comecei a falar com o Senhor. Eu falei: ah, isso não é para mim. Eu não vou pregar, não. Esse negócio não é para mim, não. Eu não vou falar, não. Para que eu vou pregar? Eu vou falar assim para o pessoal. Só tomar um golinho d'água aqui, meus irmãos. Eu vou pregar, vou falar isso para o pessoal ficar me atacando, para ficar falando, me mostrando pecados e dificuldades do passado da minha vida. E eu falei: Deus, não é isso para mim, não. E eu lembro que era um dia, no final de semana, a Tuane estava em casa, e ela falou assim: não, você não pode ficar desse jeito, nós vamos orar. E nós começamos a orar, nós dois ali no quarto, começamos a clamar ao Senhor Jesus, orar. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele tocou minha vida, Deus me arrebatou ali, falou comigo, e a palavra de Deus foi muito clara e muito forte no meu coração. Falou assim: isso é só o começo, filho. Todas as vezes que você começar a caminhar, e você com um objetivo, você com uma direção clara, você ir adiante, vai levantar N dificuldades contra a tua vida. Mas você não pode parar. Jesus estava com Levi ali sentado na mesa e começou a levantar os fariseus, publicanos, falando assim: ei, para, é pecador, não vale de nada. Mas Jesus fala assim: eu não vim para aqueles que se acham justos. Porque quem é justo diante de Deus, meus irmãos? Quem é justo diante de Deus? Ninguém. Nós somos justificados pelo sacrifício, pelo amor do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ele nos santifica. Nos santifica através da sua palavra, João, capítulo 14. Ele nos santifica através da sua palavra, ele nos santifica através do seu amor sobre nós. Então não há nenhum justo diante de Deus. Mas há pessoas que recebem o amor de Deus, a graça de Deus, recebem o favor do Espírito Santo de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, meus irmãos, e são justificados por Deus. E por isso que o Romanos 8 diz que quem se levantará contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará, se é Deus que os salva? Eu quero te dizer, ninguém te condenará. Pode levantar quem for contra a tua vida. Você está ouvindo a voz de Deus, você está seguindo o Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pode levantar N vozes no meio do teu caminho. Deus é contigo, Ele te justifica e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a tua vida. Primeiro, Deus vai mudar o teu nome. Daquilo que você, da sua família, que é coisa pejorativa, palavras de maldição que é lançada contra a tua vida, contra a tua casa, Deus está quebrando isso. Está dando uma palavra, um nome de bênção sobre a tua vida. Segundo, Jesus te conhece. No meio de 7 bilhões de pessoas que tem nesse mundo, Deus te chama pelo seu nome, porque Ele te conhece. E terceiro, não pare. Não pare de lutar. Pode levantar quem for. Jesus te chama para você sentar à mesa e Ele vai te justificar em nome